Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Recados do PCM. Hoje acertei quase, está a andar, estamos a chegar lá. Estou a começar a acertar o nome do programa, ao fim destes anos todos. E hoje, Ana, vamos... Tu gostas de cantar? Já me experimentaste cantar ópera? Não, Luís, boa noite, não inventes. Lembra-me agora, gosto assim tanto de cantar, não. Mas cantas, todas as semanas. Sim. E não é só no chuveiro. E às vezes mais do que uma Olha, vez. sabes que agora... há coisas que eu não... Tu puxas por mim e depois eu digo coisas que não devo. Acontece com frequência. Sabes que de manhã, quando eu vou caminhar, às vezes de repente, vou sempre de fones, de repente, tipo 6:30 da manhã. Quantas vezes? Pronto, deve ser por isso que a fauna em Medrões deve estar a desaparecer. Não está, não. Não? Não. Certeza? Absoluta. Mas a ópera nunca te fascinou? Não. Inclusive há perguntas sobre isso durante este programa de hoje. Mas as perguntas sobre isso são para a convidada. Eu estou a perguntar a ti. Não, já te disse que não. Pronto. E quem é a nossa convidada? A nossa convidada hoje é Eduarda Freitas e nós já a vamos apresentar, não é? Bem-vinda em primeiro lugar. Obrigada pelo convite. E é com a Eduarda que vamos falar já a seguir sobre a Mátria. Eduarda Freitas mantém o gosto pela escrita desde sempre. Já foi professora do primeiro ciclo, já ensinou a ler e a escrever. Já foi jornalista de rádio, de jornal e de televisão. Já escreveu livros para crianças, já subiu ao palco e já trabalhou atrás dele. Já produziu espetáculos, já deu letras a músicas e até já escreveu um libreto de ópera. Mas quando seu filho nasceu, decidiu criar uma agência criativa. Agora é diretora de criação da Inquieta, mas sempre com calma. Bem-vinda. Obrigada. A Eduarda trabalhou para a SIC, a RTP, Expresso, assim, numa análise rápida. Sim. O que é que faz uma jornalista deixar este trabalho? A paixão pelo próprio trabalho. Porque eu era completamente apaixonada pelo jornalismo e acho que tem a ver um bocadinho com a minha personalidade, que é: eu consigo trabalhar numa área enquanto gosto muito dessa área. Quando por algum motivo deixo de gostar tanto, para mim não faz muito sentido continuar. Eu lembro-me de ser pequenina assim bem pequenina, 5, 6 anos, e olhar para o meu pai e pensar: fogo, como é que ele consegue fazer sempre a mesma coisa? Será que eu vou ter que fazer sempre a mesma coisa? Porque eu achava isso complicado, não tinha nunca tive essa mentalidade de um trabalho para a vida, nunca. Tanto que quando entrei para o jornalismo, com uma paixão assim completamente louca, mesmo assim eu entrei na SIC, a nível nacional, e no dia em que estava a entrar eu disse: mas eu fico aqui 5 ou 6 anos, depois vou para outro sítio. E ele: ok. Portanto, sempre tive essa característica. Eu tenho uma amiga que diz que aqui em Portugal é um defeito, se fosse nos Estados Unidos era currículo. Isso está sempre a mudar. Sim. Mas deixou de gostar de jornalismo, foi? Mais ou menos. Não foi bem deixar de gostar de jornalismo. Eu comecei como correspondente, ou seja, eu trabalhava aqui na região. Uhum. E no primeiro, segundo ano, o meu sonho era ir para Lisboa, para o Porto. Tinha essa ideia completamente na minha cabeça. E então, pronto, trabalhava aqui, mas sempre com o objetivo de ir para o Porto ou de ir para Lisboa. Só que depois às vezes acontecia de ir fazer férias de colegas minhas ou colegas meus ao Porto, por exemplo, e ficar 2 ou 3 semanas lá. E eu não aguentava, tinha que vir cá jantar e depois ia outra vez e tal. Então uma colega, uma amiga minha, jornalista da SIC, dizia-me: olha que eu acho que não ias gostar de vir para o Porto, nem para Lisboa, porque eu estava lá e falava-lhes daqui, das coisas que fazia aqui, das pessoas daqui. E de repente percebi que gostava muito de estar aqui, de dar voz às pessoas que não tinham
que era muito giro ser a menina da SIC. Era engraçado, porque eu no Porto, quando ia fazer alguma reportagem, isto na SIC, portanto eu ia ao computador e via o que é que havia naquele dia, tinha que ir ao tribunal, ou tinha que ir não sei o quê, pronto, ia, fazia a reportagem, mas não havia nenhum elo, não é, maior, ou muito raramente. Aqui não, aqui eu conhecia a história das pessoas, as pessoas conheciam, havia uma ligação e ficavam a falar comigo depois e não passou o porquê, porque vocês são todos uns vendidos, ou passou, sim, também tinha esse lado negativo, ou gostei tanto, foi tão importante para mim, pronto, e isso, mas isso foi na televisão, e é importante referir que eu nunca imaginei na vida trabalhar em televisão, eu sou da escrita. A televisão foi por acaso. E eu acho que se tivesse começado, se tivesse ficado, por exemplo, no Expresso, eu acho que ainda estava no jornalismo. Só que, e eu adorei a televisão, atenção, mas foi um prazo. Eu quis sair da SIC. Para experimentar outra coisa. Eu achava que o meu tempo no jornalismo já estava a chegar ao fim, mas ainda não tinha completamente a certeza, e então eu despedi-me e pensei, vou dar um tempo, ver o que é que quero. Só que surgiu a oportunidade da Antena 1 logo de seguida, e como eu não tinha bem a certeza ainda, eu aceitei ir para a Antena 1, para a rádio, pronto, e estava a fazer rádio, e a parte cultural, ou seja, as coisas que eu ia fazendo como hobby, também foram aumentando. E até que chega a determinada altura que a RTP diz-me, agora tens que passar a fazer televisão. E eu disse, não, obrigada, eu só quero fazer rádio. E eu, não é obrigada, é mesmo. Agora os jornalistas da rádio vão passar a fazer televisão. E disse, mas eu não quero. Porque se quisesse fazer televisão nunca tinha sido assim, que tinha adorava as pessoas com quem trabalhava, já tinha muitas relações lá. E pronto, já estava assim um bocadinho com vontade de sair. Porquê? Porque ser correspondente é diferente de trabalhar numa redação, para o bem e para o mal. A parte má é que o telefone no telemóvel toca muitas vezes e fora de horas, e tem que estar sempre disponível, não é? E eu comecei na SIC com 21 anos ou 22, ou seja, estava sempre disponível. Eu adorava ter que desmarcar coisas, para mim aquilo era uma aventura, sério. Eu tinha jantares marcados, ligavam-me 15 minutos antes do jantar e diziam-me, olha, em Monte Alegre há não sei o quê, e eu ligava aos meus amigos, olha, não posso ir, tenho que ir para Monte Alegre, toda contente, porque era aquela excitação do momento, não é? De fazer e de estar a fazer tudo de novo. Pronto, depois acho que é uma coisa natural com a vida, não é? Uma pessoa começa a ficar assim... Começamos a ter vida, não é? Exato. E a não apetecer... depois tive o meu filho e aí ainda foi mais... Já tinha essa vontade de... Mas também me perguntaram se eu queria ficar na redação. Eu já não queria. Porque não tenho nada contra o jornalismo, só que foi aquela época. Pronto, foi uma época. E quando eu saí da RTP, já tinha até feito o contrato de rescisão e mesmo assim voltaram-me a ligar e perguntar, queres vir para Lisboa? E eu, não, sério, é o oposto. Mas ainda tem o bichinho aí ou não? Eu acho que se é sempre, ou não é, ou é. Eu tenho grandes amigos, grande parte dos meus amigos são da época da SIC e então eu não consigo estar, por exemplo, estou numa conferência sobre qualquer coisa e alguém fala de um determinado tema e eu automaticamente tiro a notinha se eu acho que aquilo é importante e então mando logo uma mensagem, ou quando saio de lá ligo logo à pessoa que eu acho que devo ligar e digo, olha, tenho uma história para ti espetacular. Claramente é um bichinho, é um bichão. Sim, eu acho que é a forma de olhar. Eu não tenho curso de jornalismo, eu acho que é a forma como olhamos para a vida, não é? E o jornalismo acho que é muito isso. Acho que não é preciso ter curso de jornalismo, porque eu podia ter o curso, mas se eu não encontrar nas entrelinhas a história, não vale nada. Não vale nada, não é? Não... E o que eu mais gostava no jornalismo, como gosto agora, porque podemos contar histórias de diferentes formas,
é isso, é ver nas entrelinhas. E eu no jornalismo às vezes dizia, bem, já apanhei tanta realidade que eu agora já só me apetece inventar, tenho que passar para outro. Porque foi tanta realidade e foi tão bom apanhar também essa realidade às vezes muito má, não é? Mas bom no sentido de eu crescer e de... Compreender o mundo? Sim, compreender o mundo e estimular a imaginação também. Bom, Eduarda, nós temos algumas coisas em comum. A única diferença é que nós nunca tivemos na Antena 1, foi só a Universidade FM, mas nem eu nem a Ana somos jornalistas temos na curso informação. de comunicação social, portanto, muito pelo contrário. E isto por causa da próxima pergunta. Sim, foi professora de primeiro ciclo. Já Fui, que gosta de contar histórias. Fui. Coitados dos miúdos. Eu estava... Não, eu acabei o curso, eu não sabia o que queria. Eu queria tudo e não queria nada, porque eu gostava de tudo. E então andava no 12º ano, andava em ciências, porque a minha prima andava em ciências, só por isso. Porque na verdade o que eu gostava era de escrever, só que eu tinha vergonha de dizer que gostava de escrever, porque ainda sou daquela época em que, tipo, uma pessoa, lembro-me minha tia que era professora dizer assim, então se fores para letras, vais para professora ou para advogada? E eu, nem uma coisa nem outra, não quero... Portanto, não tinha assim grandes alternativas, então também como gostava das outras áreas, andei em ciências. E antes de ser professora, entrei em física e química. Ui. Sim, foi um sofrimento. Acredito também. Foi muito sofrimento para mim e para os professores. Aquelas aulas de física, os testes de química, eu escrevia. Esse foi o ano que mais me custou, porque eu precisava de escrever e não tinha, só tinha fórmulas e não dava. Depois queria ser fisioterapeuta, só que não havia no Piaget, só que ainda não tinha, o curso ainda não estava homologado e não sei o quê. Porque não sabia, vou mudar de curso. Fui para professores de ensino básico com a ideia de mudar para fisioterapia. Entretanto, no meio disto tudo, conheço um jornalista, o Pedro Garcias, do Público. E ele começou-me a falar de jornalismo e não sei o quê, e eu pensei, olha, se calhar é isto que eu quero. Portanto, agora também não vou desistir do curso, vou acabar o curso e depois, se tudo correr bem, não entro em escola nenhuma, como grande parte das pessoas, e tenho uma boa desculpa e vou tirar outro curso. E assim foi. Concorri na expectativa de não ficar colocada. E fiquei colocada em Caldebois, em Alijó, aqui ao lado de casa. Um espetáculo, sim, maravilhoso. É triste. Eu não posso emitir a opinião, que eu sou de opinião. Não, é triste porque eu estava mesmo convencida que não ia ser colocada. E ainda por cima fiquei colocada perto de casa. Ao lado de casa. Só que eu tinha aulas só tinha aulas só da parte da manhã. Então, à tarde, eu vinha para a rádio, posso dizer qual era a rádio independente. Sim. Então, é assim, das 8 à 1 tinha aula com eles, com os meninos. Eram 4 turmas, os 4 anos na mesma sala. E foi um ano muito divertido, porque a parte do ano em que eu estive lá, pelo menos, que não fiquei o ano todo, não consegui, forramos a escola toda, a nossa sala, com um jornal de parede. Era só sobre notícias. Como é que vai ser o mundo em 2000 e não sei quê, como é que vai ser não sei quê. Pronto, era só inventar notícias. De manhã era contar histórias. Depois fazia diretos com eles para a rádio independente e outras rádios locais que eu conseguia meter os miúdos sempre em direto. Portanto, era sempre tudo à volta do jornalismo. E depois, à hora do almoço, queria vir muito embora rapidamente, porque queria vir à tarde para a rádio. Só que tinha sempre algum velhote que me pedia para trazer ao hospital, para levar aos correios. A professora primária lá. Exato, então eu trazia. E depois... São todas as funções menos ensinar. Não, mas eu até chorava depois, quando chegava à casa, a minha mãe agora brinca comigo à conta disto, porque eu chorava e dizia, mas eu não quero isto. Depois arranjei, através de um estágio do IPJ, havia uns estágios para jovens licenciados. E pensei, vou rescindir com o Ministério da Educação e vou fazer um estágio desses e conseguir... Porque aquilo tinha um estágio, eles tinham com a produtora que trabalhava com a SIC e não sei o quê. E eu, entretanto, fui falando com o Pedro do Público, passei as férias todas na delegação aqui do Público a ler jornais e a arquivar as coisas dele. Portanto, estava cada vez mais envolvida nisso e comecei a escrever. Lá está, fui para a Rádio Independente, apareci lá, bati à porta e disse, eu gostava de experimentar alguma coisa, mas na área da informação, não queria entretenimento.
E pronto, e portanto decidi rescindir com o Ministério da Educação e pensei, bem, se correr mal durante 2 anos não posso voltar a concorrer. Mas eu estava plenamente convicta que não ia correr mal, porque achava que ia conseguir e que queria tanto aquilo que... Pronto, é uma característica minha, sou um bocado teimosa. É boa característica. Já reencontrou algum desses alunos de Caldo Hoje? Não, mas às vezes tenho curiosidade, Vamos ver sério. se algum deles pode estar a ouvir a rádio. Sabe, isso é que era giro. Nas redes sociais. Há ali gente e eles já a ouvir. Pode ser que algum, sabe? Isto de passar nos Facebooks tem essa vantagem. Sim. Depois disto tudo, e alguns a seguir ao jornalismo, vem a Inquieta. Sim, então, eu decidi sair da RTP quando o meu filho tinha a volta de... Olha, foi na melhor altura de todas, foi quando estava cá a Troika. Uma boa altura para fazer decisões de mudança. Exatamente. Difíceis. O bebê tinha 2 anos, nem tanto. Pronto, não, eu aproveitei que a RTP estava a fazer as rescisões amigáveis. E eu tenho uma amiga... que é a Sílvia Mestrinho, que é jornalista, era jornalista também, fomos colegas na SIC e decidimos sair ao mesmo tempo, aconteceu. E fomos as duas para a RTP, para a Antena 1. Aconteceu, foi uma coincidência. E ela depois também queria sair, só que ela dizia que eu era mais corajosa do que ela. E eu dizia, ai não, tu és mais que eu. Não. Até que um dia ela liga-me e disse, olha, nem sabes, meti a carta para a rescisão de contrato. E eu, a sério, sou mais corajosa do que tu e ainda não fiz isso, vai ser já hoje. E lá fui, meti a carta, aproveitei, porque eles também estavam a dar algumas condições minimamente boas, para sair. E como eu sabia que queria sair, era uma questão de mais ano, menos ano, aproveitei que eles estavam a proporcionar as saídas, tinha direito ao subsídio de desemprego e essas coisas assim. Pronto. E então decidi criar uma agência criativa. Na altura não sabia bem o que é que queria, ou melhor, sabia que queria trabalhar na área da comunicação e na área da cultura. Pronto, e inicialmente o nome até nem era Inquieta, era Mercearia das Ideias, só que não consegui registar o nome, porque já havia uma Mercearia das Ideias, apesar de não estar ativa, mas a senhora não abdicou. Nós conhecemos isso. Sim. Conhecemos muito bem. Sim, quer dizer, abdicava, mas tinha que pagar e pronto, então entretanto achamos que Inquieta também era um nome interessante, porque pode ser visto pelo lado negativo, é certo, de algo que está sempre inquieto e que não, mas não, acho que pelo menos eu não o vejo nessa perspectiva, vejo na perspectiva de querer fazer sempre mais e fazer melhor e procurar sim, das coisas, exato. Mas o que é que tens aí escrito sobre Inquieta? Estava a ver o que é que ias dizer, olhaste para mim. Mas inquieta, mas afinal é sempre calma. Sim, tento. Quero dizer, a minha irmã que trabalha comigo, se me ouve dizer que eu sou calma, pronto, não já vai gostar. desmistificamos aqui. A nossa experiência é o que temos a dizer. Não, tentamos fazer as coisas todas com tranquilidade. O inquieta talvez por não conseguir estar parada sempre no mesmo sítio, talvez? Será isso? Acho que tem muito a ver com as ideias, com o fervilhar de ideias. E a nível cultural, que foi também por aí que nasceu a Inquieta, eu sempre tive muitas ideias, gostava e tento concretizar muitas coisas. Agora, ok, temos a Mátria, que é maior, mas já fiz 500 outras coisas, mesmo na área, quando estava no jornalismo, dava sempre sugestões de reportagens, tentava sempre fazer coisas diferentes, pronto, e acho que tem a ver com essa inquietação, que me é muito própria. Característica. E há uma frase que um amigo meu da SIC me desenhou e pintou num aniversário que eu gosto muito, que eu penso que é do Manuel Alegre, que diz: sou como as aves da ribação, não consigo ficar quando elas vão. E é um bocadinho por aí, é inquieta, mas é uma inquieta calma. Mas eu também acho que é calma, até porque, não sei se já destes conta, mas a Eduarda está-nos a levar a entrevista
por onde nós escrevemos é por onde ela... É que a pergunta a seguir tem tudo a ver com o que ela estava a acabar de dizer sobre os projetos. Sim, íamos perguntar quais é que tinham sido os principais até agora. Dos que temos de agora para a frente, falamos a seguir. Sim. Mas ainda na fase do jornalismo, assim, coisas que eu adorei fazer. Já de inquieta. De inquieta, então, já Pode trabalhámos... falar dos dois. Falar do jornalismo, depois a seguir nós vamos apertar lá mais à frente. Não, é que na fase de jornalismo tive duas coisas que eu gostei muito de fazer, que foi 2 livros em coautoria, livros infantis, um na altura do Euro de 2004, com o Pedro Neves, jornalista, e o António Reis, e depois, mais tarde, um outro sobre a malária, também para crianças, para Moçambique, que teve distribuição gratuita lá nas escolas em Moçambique, que fiz com a Catarina, filha dela, que é também uma jornalista da SIC. E pronto, foram 2 projetos assim muito, muito queridos. E um dia se calhar ainda vai voltar, ou não? A escrita? Sim. Sim, é o que eu gosto, mas acho que com calma. Com calma. Ainda tenho que viver mais umas coisas. Sim. Na inquieta, então, o que é que eu destaco na inquieta? Olha, estou a gostar muito de trabalhar com o Museu do Douro e com a Casa de Mateus, porque a Casa de Mateus é aquele imaginário que eu não achava que fosse possível, nunca imaginei trabalhar na Casa de Mateus, e agora de repente estar na Casa de Mateus e perceber por dentro como é que funciona, o arquivo, tudo, aquela história toda, não é? Faz-me sentir bem. É um trabalho muito, muito interessante. E depois, porque é como diz o meu filho, quando eu levo lá, ele diz sempre: "Oh mãe, tu não trabalhas? Isto é tão giro." Ela acha sempre que eu não trabalho, porque são sítios muito bonitos, eu acho que isso é bom, não é? É inspirador. E o Museu do Douro, por tudo, pela equipa também, pelas pessoas que lá trabalham, porque é um museu do território, e porque gosto do território. Depois, mais trabalhos assim que eu tenha gostado muito de fazer. Gostei de trabalhar também na UTAD, no Douro Creative Hub, com o João Calejo. E perdemos? Sim, trabalhei na Não parte... perdemos. Não ganhamos. Por acaso ganhamos. Conhecemos muita gente. Algumas delas já passaram por aqui. Sim, Foi da comunicação. Isso foi a pena ter acabado. Pois, e depois assim projetos pequeninos, mas pequeninos, atenção, quando digo pequeninos, não de instituições, mas que eu adorei fazer. Por exemplo, uma peça de teatro do Ángel Fragua, o Stand Down, que fiz a produção e a comunicação também do espetáculo dele, do Anjo. Gosto muito dessa parte do teatro, de ver nascer as coisas. Depois outros espetáculos, a Fuga de Baco, por exemplo, que é um espetáculo de música que mete vinho. E também ajudei. Fomos. É possível. Nós estamos aqui no teatro. Sim, eu acho que sim, acho que me recordo, sim. E pronto, ajudar a criar. Eu acho que não. Não interessa. Pronto, mas assim. Olha, e bandas de música? À varanda. Banda. Claro, sério. Não, nós íamos falar sobre isso. As minhas barandas. Sim, um projeto fora da caixa, mas... Então, esse projeto surgiu como Fora surge da caixa, em... mas em cima do balde. Mas em cima da... Exato, como quase todos. Eu tenho a sorte, tenho a sorte mesmo de ter amigos assim muito criativos e muito bem dispostos. E um deles é o Luís Filipe Santos, que é músico, clarinetista, e estávamos os dois um dia a passar ali no Largo da Capela Nova e dissemos: vamos fazer um concerto. Vamos, como? E disse, sei lá, olha, eu acho que, olha, vou arranjar um título, Banda à Varanda, giro, Banda à Varanda, porque é bonito. E não sei o que, e eu, então, enchemos estas varandas de músicos, e eu, pronto, está criado o conceito. Então vamos trabalhar com bandas filarmónicas. Porquê? Porque acreditamos, isto tem sido uma coisa comum em todos os projetos que eu tenho feito, que é pegar nas raízes, na base das coisas, mas depois dar-lhe asas, não é ficar só ali naquela tradição das bandas. Nós pegamos no universo das bandas. Na altura convidámos 2 compositores para escrever uma música para ser tocada pelas bandas filarmónicas, mas que não tivesse nada a ver com
o universo das bandas, quer dizer, podia ter uma outra referência, e tem, mas uma música completamente diferente. Portanto, eles trabalharam com espaço, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir ao concerto, Ao vivo não. mas é muito diferente daquilo que as bandas estão habituadas a fazer. E portanto, é um desafio. As bandas se adaptaram Espetacularmente bem, sim. Nós temos bandas maravilhosas. Sim, muito. Pelo menos uma delas eu conheço muito bem. Não, conheces duas. Vê lá o que é que dizes. Primeiro tenho que defender da minha terra. Pronto, Qual e depois defendes O nome é Ribatua. Ribatua, tivemos lá há dias, foi fantástico. Sim, foi. Essa eu só vi as imagens. E depois defendes a minha, que já cá esteve no PCM. A sério, Luís? Não, nós já fizemos com a Sanguinhedo. Fizeram com a Comieira. Com a Comieira. Que esteve aqui. Fizemos com a Comieira ia chover, tivemos que fazer na igreja. Eu vi também que foi. Mas lá está, essas bandas, esse lote que escolheu, ou com quem eu tenho optado a trabalhar, são mais ou menos aquelas que estamos habituados aqui na região, já façam um bocadinho fora. Se alguém lhes puxar um bocadinho mais a corda, eles dão tudo. É espetacular, sim. E temos tido o apoio também da Banda Sinfónica Transmontana, porque acaba por ser sempre ali um núcleo duro para... Pronto, porque no início, quando começamos com a banda à varanda, aquilo soa tudo muito estranho, parece assim tudo muito... Nos ensaios, porque eles não estão habituados, principalmente os miúdos, mais jovens, e tem lá partes de improviso, e tem lá partes assim, aquilo é sempre muito confuso para distribuir as partituras, as partituras estão por puzzles, é como se fosse um puzzle, é mesmo o puzzle A, o B, o C, não sei o quê, então aquilo é assim tudo um bocado confuso no início, mas depois aquilo bate sempre tudo muito certo, e vamos fazer um último concerto este ano, em dia 4 de dezembro, em Lamego, no teatro, com a Banda Sinfónica Transmontana e com alguns músicos da Banda de Magueja, e vamos tentar fazer live, fazer diretos também, porque é um teatro tão espetacular. Sim. É só dizer que quando o programa for para o ar, este evento já aconteceu. Pois, é verdade. Nós temos este poder de andar no tempo, para trás e para a frente. E foi de certeza um sucesso. Aí foi um sucesso. Era precisamente isso que eu ia perguntar. Qual é o balanço que faz deste festival? Muito bom, mesmo. É muito gratificante, é mesmo espetacular. É espetacular porque levar a música para o meio das ruas, das aldeias, das vilas, das cidades, ver as senhoras a espreitar das janelas assim um bocado desconfiadas no início e tal, o que é isto? Está a ocupar o espaço delas. Exato, mas abrem-nos a porta, deixam ir, os músicos tocam dentro das casas das pessoas através das janelas, das varandas, não é? No meu entender, é uma expressão máxima da cultura, não é? Porque o património é a música, são as pessoas, há ali uma comunhão, uma diferença de idades enorme, e depois, há dias na Comieira, uma senhora estava lá à frente, eu estava com um bocado de receio, porque um concerto na igreja, e com uma banda filarmónica, temos sempre aquele receio que as pessoas estejam à espera de um concerto de uma banda filarmónica, certo? Então numa igreja ainda mais. Pronto, aquilo correu mesmo muito bem. Começaram a tocar uma música de Natal no início, fazíamos sempre uma brincadeira no início e tal, correu super bem o concerto, e no fim estava uma senhora assim já com muita idade e diz-me: olha, mas agora isto ainda não acabou, pois não? E eu: sim, já acabou. E ela: você está-me a enganar. E eu: não estou. E depois comecei-me a rir, porque ela estava tão convencida, ela não se levantou. E ela: é que eu estava a gostar tanto, a sério que já acabou? E eu: sim, acabou. Isto é espetacular, não é? Claro, é porque aquilo é música contemporânea. É para isso que se faz isto tudo, não é? Sim, e depois ouvir estas coisas, não é? Aquela senhora certamente não estava habituada a ouvir aquela sonoridade. E mesmo assim aquilo entrou e ficou e queria mais, e é espetacular. Ana, antes que a primeira parte acabe, sim, vamos lá ao nosso jogo? Pois vamos. Eu achava que... eu hoje estou um bocado perdida. Uma palavra sobre comunicação. Fantástica. Uma palavra sobre cultura. A nossa. Uma palavra sobre criatividade. Inquieta. Uma palavra sobre inquieta. Criativa. Uma palavra sobre Miguel Torga. É um sonho. E uma palavra sobre mátria. Realidade.
És tu? Uma palavra para motivar todos os que não gostam de ópera a irem ver Mátria. Espetacular. Não sei. E agora uma palavra para os dorienses. Para os dorienses, Sim, só uma palavra? só uma. Dá 2 ou 3, pronto. Para irem ver a Mátria. Pode ser. A Mátria é a Mátria é o Douro no palco. Boa. Muito bem. Hoje está connosco a Eduarda Freitas, responsável da Responsável. Inquieta, da agência Sim. criativa Inquieta, também criadora da Mátria, e é sobre exatamente essa obra que vamos falar, esse espetáculo que estreia no dia 17 aqui em Vila Real e que depois esperemos que possa correr a região. Volte connosco porque agora vamos falar sobre este grande projeto. Universidade FM 104.3. Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes. Pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Rádio Universidade sempre no ar! Bem-vindo à segunda parte do PCM. Vês, Luís? Já aprendeste. Eu já aprendi e não precisei de andar a escrever como tu. Vamos mandar fazer os cartões novos, que é para ver se eu... Mas podes mostrar, assim. Ok, estes? É PCM. Estamos à conversa hoje com Eduarda Freitas, diretora criativa da Inquieta. E agora vamos falar um bocadinho sobre a Mátria. Como é que surge a ideia de escrever um libreto que é uma letra de ópera, não é? Surgiu assim, não é nenhuma ideia romântica. Eu estava a acabar o... Mas é uma ideia criativa. É um nicho do mercado. Digamos que ainda estava na Antena 1, tinha acabado de fazer a minha peça para o Portugal em Direto e não tinha assim muito o que fazer naquele dia e andava aqui a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa que junte tudo o que eu gosto. A música, o teatro, a dança, todas as artes que eu gosto, a escrita, não sei o quê. Depois pensei, vou escrever um livreto. Assim, de jeito de brincadeira, disse para mim própria, atenção que eu falo comigo. Lá num estúdio assim, tipo este, disse, toda a gente diz que em Portugal é fácil escrever um livro, não é? Toda a gente escreve um livro. Aparentemente. Sim, o que dizem. Mas livretos não há muitos. Então vou escrever um livreto. E, portanto, foi isso. E fui para casa, telefonei a 2 outras pessoas por um caminho e disse, vou escrever um livreto de ópera. Que era para ficar perfeitamente convencida disso. E entusiasmei-me muito logo com essa ideia. Estou a falar a sério, entusiasmei-me mesmo muito logo com essa ideia. Tanto Mas isso nota-se. Eu quando começo a pensar, quando me entusiasmo, não há volta a dar. Então eu fui a conduzir para casa e parecia que já tinha tudo na cabeça. A música, parecia que tudo já estava a surgir. E já não conseguia pensar em não fazer isso. E depois pensei em Miguel Torga, logo de seguida. E como é que se mete Miguel Torga numa ópera? Pois, é assim, isto foi tudo, atenção, isto foi tudo, quando eu digo pensei, isto foi tudo em meia hora, não é? Foi muito amadurecida esta ideia, como podem ver. Mas amadureceu. Mas sim, teve muitos anos para amadurecer. Infelizmente. Isso não, mas são as melhores ideias, são essas que saem naturalmente, não é? Sim, eu Nós estamos pensei. ali a forçar é porque não funciona, é porque não devia funcionar. Não é? Eu disse assim, ok, escrevi um livreto. Então, escrevi um livreto de quê? Vou inventar eu uma história? Só que eu tenho sempre este complexo ou não sei o quê de, se calhar ainda é cedo para escrever eu uma história. O que é que eu quero contar? Não quero lições de moral, não gosto nada dessas coisas. Quero fazer uma história sobre pessoas normais. Episódios da vida normal, coisas completamente comuns. E depois pensei, olha, o Torga tem o livro os Contos da Montanha e os Novos Contos, que no fundo são pequenos episódios da vida, não é? Mas que não se fecham no tal local. É muito mais do que isso. E peguei nos livros, fui ver, e inicialmente pensei, vou pegar num só conto. Só que eram todos muito curtos, não
não dava para... E muito específicos, não é? Cada um fala de uma coisa muito específica. E também eu gosto de coisas assim um bocado mais complicadas. Não tínhamos percebido. E pensei, vou fazer diferente. Vou vou escolher personagens. Aqui só um parênteses. É assim, eu escrevi o livreto, mas o livreto não tem uma única palavra minha. Então, é tudo... Essas são todas palavras do Torga. Torga. Sim. Não tem uma única palavra minha, não tem. Podem procurar à vontade, que não tem lá uma única palavra minha. Se pusermos naquelas coisas do plágio, apita tudo. É, tudo. Não há hipótese. E atenção, que no início foi só um exercício de escrita, ou seja, eu não pensei logo, vou fazer isto para ser um espetáculo, até porque achei que ia esbarrar logo com uma coisa que eu vou falar já à frente. Era um exercício. E como exercício eu pensei, olha, eu gosto de escrever, adoro escrever, vou perceber melhor como é que se escreve para música. Deve haver algum sítio no mundo onde eu possa aprender isto. Fui ao Google, onde aprender a escrever livretos. Florença, Academia Europeia, não sei de quê, eu. Fui para Florença, fiz lá um curso, de férias, foi muito bom, porque estava lá numa academia de artes, com muitos livretos italianos, com dicionários a tentar traduzir, com aulas particulares, pedia à professora aulas particulares porque não tinha tempo para fazer um curso muito esticado no tempo. E pronto, e depois aí ia escrevendo algumas coisas, ia lendo os contos, ia tirando as personagens que eu queria, por qual era a ideia, ou qual foi e é a ideia. Então, eu retirei as personagens de alguns contos, ok? E pô-las a conversar umas com as outras num conto novo, que é a Mátria. O Torga não escreveu a Mátria, sim. Claro. mas escreveu tudo o que lá está. Ok. Uma sopa de Torga. É uma sopa de Torga e nem sempre foi fácil porque, imaginem, um determinado personagem, eu pensava assim, ela agora fazia isto, se fosse eu a escrever, eu escrevia isto e já estava o assunto resolvido, mas não. Então lá ia eu outra vez aos livros, procurar uma fala que enquadrasse ali ou que me levasse para outro personagem ou para outro lado e pronto, fiz isso. Depois senti necessidade de preencher um bocado com a parte mais da reflexão e isso, então fui à poesia também, com excertos de poemas e tal, e pronto, escrevi uma história. E achei, comentei com alguns amigos, né, que sabiam, e mostrei, e disseram, isto tem que ser um espetáculo, e disse, vai ser muito difícil, mas porquê? Porque eu não tinha nenhuma palavra minha, tinha que ter autorização da filha do Miguel Torga, da doutora Clara Rocha, e disseram-me logo que isso ia ser quase impossível, mas como o trabalho já estava feito, também não tinha assim tanto a perder e contactei-a por várias vezes, queria uma reunião com ela, não foi possível nunca, até que lhe enviei o livreto e disse, olha, se a doutora puder ler, agradeço, expliquei-lhe primeiro o que era para a senhora não se assustar e se puder ler, agradeço, se não puder, olha, tudo bem, fiz a minha parte. E ela leu e autorizou e fiz o registro logo na CPA, e isto há uns anos, sem sequer saber se depois aquilo podia, se o livreto ia ou não ser um espetáculo. Mas também não podia, era o primeiro passo, não é? Okay. Mas ela autorizou ou gostou? Ela autorizou e eu acho que ela gostou, porque no e-mail ela disse que o pai, e tratou por pai, antes falava sempre Miguel Torga, era contra este tipo de retalhos. Certo. E ela também. No entanto, que neste caso, que achava que aquele texto cumpria o espírito da obra do pai. Portanto, para mim foi emocionante ela dizer pai, porque senti-me próxima de... E, portanto, ela permitiu e recentemente enviou-me até um e-mail a desejar boa sorte e a dar os parabéns pela persistência.
Não tive mais contacto com ela, entretanto, mas obviamente vou querer convidá-la para a estreia e espero que venha. Mas foi o primeiro desafio, não é? Porque a probabilidade de não passar aí era razoável. Eduarda, já vamos perceber porque é que teve que ser persistente com este projeto, mas desse retalho todo, que história, e não quero que desvende muito, porque senão as pessoas depois não vão, que história é que resultou? Resulta uma história... eu posso contar só o início, porque eu já contei várias vezes. Okay. E, portanto, não é segredo. Pronto, assim, era uma vez... Estou a brincar. Não, porque o início acho que é também para chamar a atenção das pessoas, não é? Sim, então, era uma vez um menino que acreditava que na barriga de um monte existia um tesouro e que bastavam 2 palavras para o abrir. E esse menino cresceu a acreditar nisso. Isso é verdade, isso é de um conto do Torga. Só que no conto do Torga, o menino depois percebe que o monte não abre. No meu conto, o menino cresce e vai à procura sempre de algo que ele não sabe bem o que é, que não são pepitas de ouro, mas vai à procura. E cruza-se com outras vidas, cruza-se com o Abel, que é um dos meus, posso confessar, personagens favoritos. O Abel é um bêbado filósofo, aquele que diz tudo o que nós pensamos. E que não dizemos. Mas ele diz, e é espetacular. Cruza-se com um casal da aldeia, cujo sonho do Malaquias é apenas ter um filho e vê-lo a correr como aos cabritos pelo monte. Pronto, várias pequenas, grandes vidas no fundo, não é? Porque são tão bonitas e eles não têm noção disso, no fundo, porque são vidas tão comuns. Mas, no fundo, é uma história de esperança, de regresso, de raízes e de terra, ou seja, de alguém muito inquieto, de uma grande inquietação que esse menino leva com ele, mas também leva um sonho, não é? Porque é alguém que acredita que é possível abrir um monte, que há magia dentro das coisas. E essa pessoa vai correr mundo sempre com essa perspectiva e vai envelhecer. A ópera é difícil de executar, porquê? Porque a ópera brinca com o tempo. Esta ópera brinca com o tempo. Claro que tinha que ser difícil, não é? Porque começa com uma criança e acaba com essa criança velha e ainda para mais tem muito vincado as estações do ano. As vindimas, as festas de verão, o Natal, isso está tudo muito vincado. Mas não se passa num ano, passa-se em muitos anos, não é? Numa vida, exato. Portanto, tem várias coisas que complicam. Não é uma ópera dramática ou séria ou... Não. É como a vida. Claro que não, exatamente. É exatamente como a vida. Aqueles personagens todos juntos somos nós, cada um de nós. Às vezes estamos mais tristes, mais melancólicos, outras vezes estamos super divertidos, outras vezes bebe-se um copo a mais e diz qualquer coisa engraçado. É como a vida. Por isso eu acho que os durienses concretamente vão gostar, porque vão ver a parte das vindimas está muito vincada, essa parte, e até a música também vai buscar algumas referências ao Douro. Mas acho que qualquer pessoa de qualquer sítio se vai identificar com a obra de Miguel Torga, é assim, não é? Exatamente. Pronto, portanto. Muito obrigada, estou convencida. Não, há aqui duas opções. Ou se lê os Contos da Montanha primeiro e depois vai-se ver a Mátria, ou vê-se a Mátria e lê os Contos da Montanha. Eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor. Mátria, eu acho que sim, é o que eu vou depois fazer. tentar descobrir aqueles personagens e é muito engraçado dizer, então mas o Rodrigo, olha o Padre Guzmão, olha não sei o quê, depois é giro, porque ainda há dias fiz esse exercício de ler os contos e o Padre Guzmão aqui é engraçado vê-los a saltitar, é mesmo como se tirássemos, não é, de um local e os colocássemos no outro. Também quer passar pela cabeça que isso até enquanto conteúdo pedagógico para as nossas escolas e para que nós no nosso território nos peguemos àquilo que é nosso
Sim. Era um trabalho fenomenal se isso pudesse acontecer depois. Sim. Não era? Sim. Para motivar esse interesse, porque não há muita gente a ler, toda a gente cita o Miguel Torga, mas Não há muita gente que lê o Miguel Torga. não há muita gente que leia o Miguel Torga, infelizmente, não é? E isso podia ajudar a malta mais nova, por causa precisamente dessa descoberta. Vê ali vê a construção que a Eduarda fez e depois a seguir vai tentar perceber De onde é que eles vêm, de onde não é é? que eles vêm. E acho que, pelo menos a mim, essa ideia fascina-me. Eu tenho isso tudo anotado. Que eu, conforme ia escrevendo, tenho os excertos, os poemas, tenho uma carta de intenções do porquê da Mátria, porque eu já sabia que ia demorar muitos anos, então, para não me esquecer, escrevi o que é que me levava a fazer aquilo. Para não se esquecer. Sim. E se calhar para ler sempre que fosse preciso. Não é? Sim, é sempre bom regressar um bocadinho, às vezes, já à base, não é? Porque depois há tanto ruído e há tanta coisa na nossa vida que... Pronto. Sabes que tu estavas a falar e eu estava a ouvir e estava a pensar, mas nós precisamos, acho que às vezes, um bocadinho de maturidade. Primeiro para perceberes que o sítio que estás, a região onde nós vivemos, é das melhores regiões do mundo. E é um dos sítios mais bonitos do mundo. Mas precisas ter um bocadinho de maturidade e se calhar às vezes até sair e voltar. Sim. Para perceber isso, não é? E muitas vezes, se calhar, a parte educativa e as nossas crianças, adolescentes, jovens ainda não estão um bocadinho preparados para isso, mas era um bom exercício. Sim. É sim, e por isso é que também tem que ir ver a Mátria. Não estou a dizer o final, mas... Este é um projeto que tem já alguns anos, como referiu, desde 2016, não é? Mais ou menos. Sim, até antes, um bocadinho. E demorou a sair ao público. Eu li algures que foi por falta de notas, mas não foram notas musicais. Não, as notas musicais estão desde... Ora bem, eu acho que foi em 2015 que a música foi financiada por um apoio da UTAD, um programa através da UTAD, a quem muito, muito agradeço, porque caso contrário não era possível, não é? Estamos a falar de uma obra de 300 e tal páginas de música, já não estou a falar de libreto, estou a falar da música, do compositor, do Fernando Lapa, que também é cá de Vila Real. Portanto, são 300 e muitas páginas a 3 de música. E nessa altura, pronto, o Fernando escreveu a música, mais ou menos um ano de trabalho. E depois ficou assim tudo ali um bocado... Pronto, isto foi em 2015. Pronto, sim, depois começaram a faltar... correu tudo muito bem. A partir de 2016 começou mais a luta a tentar... Talvez, não? Eu nunca tive assim uma luta... como explicar? Eu sempre soube que a Mátria ia acontecer. É uma daquelas certezas... Eu também nunca foi assim uma luta, não posso dizer que tenha sido... Agora, eu bati a várias portas, a várias instituições, fui mostrando que aquilo que dizem já existia, aquilo que diziam que era importante para a região, a nível político, né? Os programas de apoio para desenvolver o nosso território, o que é que era importante, como é que o Douro deve ser promovido dentro e fora e levar a autoestima das pessoas de cá, mostrar para fora que somos capazes de fazer coisas diferentes e de muita qualidade e não sei o quê. E, portanto, sempre que ouvia falar a alguém assim, eu falava-lhe da Mátria e dizia, olha, existe este projeto. Mas ninguém pegava. Mas ninguém, não, foi passando, foi andando, a UTAD mostrou-se sempre interessada, mas também depende às vezes dos programas e de apoios, sim. E essa parte financeira eu não é a parte que eu domino. Pronto, e depois eu criei, lá está, também estava a começar com a Inquieta e com a minha vida também, várias coisas ao mesmo tempo aconteceram e portanto eu fui... A Mátria, eu sabia que ia acontecer, a sério, tinha a certeza que ia acontecer e qualquer um dos meus amigos que lidava de perto comigo pode comprovar isso, porque eu sabia, mas também achava que ia demorar algum tempo, como demorou, só que eu tinha um compromisso comigo de o fazer e também com as pessoas, porque no fundo envolvemos muita gente no início
E depois havia uma senhora, que eu há dias contei isto, ali na UTAD, e eles riram-se a uma aula onde fui. Mas foi verdade, uma senhora de Favaios que eu encontrava muitas vezes ali num hipermercado. E eu sempre que a encontrava, ela dizia, menina Eduarda, estivesse onde estivesse, então e a mátria? E eu às vezes eu tentava fugir à senhora só para não ter que lhe explicar que não... Explicar o que é inexplicável. Sim, e eu não conseguia dizer-lhe, eu tenho tentado, mas olha, não é fácil, sabe, e tal. Mas depois ia falando com o professor Lapa, e o professor, e ele, então a nossa mátria, a mátria lá, temos que conseguir e tal. Mas realmente não foi fácil. Eu acho que não foi fácil porque a ópera, se calhar por vários motivos, o nome ópera pode assustar, não acho que fosse pela verba envolvida, porque todos sabemos que dinheiro, quando é necessário haver, claro, para projetos e até muito mais elevados. Sim, até porque, Eduardo, nós temos um território de 19 municípios. Isto Sim. fica muito barato dividido por todos. Sim. Só que a estreia tinha que ser em Vila Real, porque é o único sítio onde tem um teatro Tem esse... com condições, não é? É o único. E o que eu acho que a nossa região... Pronto, agora vou fazer uma crítica. Não, Nós e passamos uma a crítica semana construtiva. A criticar, nós É uma fazemos. crítica construtiva. Que é, eu acho que ainda se olha muito para o umbigo e... Então, claro, E totalmente de acordo. se o teatro, Isso não é crítica se o nenhuma. teatro tivesse a dimensão dos 19 municípios, se calhar era possível. Sim, o teatro está aqui em Vila Real. Então isto de Vila Real que se desenrasquem e que façam... Pronto, um bocadinho essa... Nem faz sentido termos teatros com a dimensão da de Vila Claro Real que em todos os não, municípios. claro que não. Mas eu fui tendo respostas assim, até para concorrer à DG Artes, fui tendo respostas assim. Mas se não é possível fazer... esquisito, convenhamos. Mas a candidatura foi muito... Mas está-me a dizer dos parceiros cá sim, para sim, fazer sim. candidatura. Eu só para Ok. arranjar cartas de conforto, cartas de Sim, apoio, eu tive respostas assim, daqui na região, de mas não vai fazer aqui. E eu, não, porque aqui é impossível, são quase 100 pessoas em palco. Não dá. Não são 100, mas pronto, são muitas. É uma produção de Sim, dimensão. muito grande. Mas, Eduardo, sabe, e agora critico eu, nós ainda vivemos numa região em que as pessoas não conseguem ver um palmo à frente do nariz. Não conseguem ver 5, 10 anos, não têm visão. Porque um projeto que tem potencial para unir a região, e há mais, além da mata, Sim, há outros, setores, claro há que sim, várias é. coisas, não é só na cultura, e é muito difícil, porque é como dizia, cada um olha para o seu umbigo, e nós assim não vamos a lado nenhum. Nós Sim. temos tanto para dar. Sim, Estamos sim. todos tão concentrados num umbigo cada um. Bem, já chega, só ainda sou despedido, mas tem toda a razão. De onde? De onde? É porque nós podemos dizer. Sim, Quase mas tudo. eu este ano já Já esticaste a corda. já estiquei muito a corda. Não, mas também, Eu não sou te- ótimo, olha, não? não te preocupes, está quase no fim. Está quase, depois Tá. já mudou. Já faltam menos de 30 dias, está tudo bem. Para ver se continua a esticar. Eduardo, este projeto tem... Quem são as pessoas deste projeto? Tem pessoas que não são de cada região também, não é? Mas tem muita gente de cada Tem região. muita gente de cá. Tem muita gente. Quem são as pessoas que estão aqui por trás disto? Quantas são, para começar? Isto deve ser... Ai, tenho não que são lhes 100 em contar. palco, mas se calhar estamos a Não. falar de 100 ali à volta, não? Sim, então, tem os cantores, Uhum. alguns deles são de cá, mas assim, não foi uma condição... Sim, não. mas calhou. Calhou. É uma feliz coincidência e eu acho que é importante também Também acho referir que isso. sim. Porque é sinal que o nosso território tem muita gente com imenso valor. Tem o Tiago Matos, que na altura quando falei com ele estava na Ópera de Paris, que é de cá de Vila Real. Tem a nossa solista a Ana dos Santos, que é cá de Vila Real. Tem o Paulo Lapa, que é de Vila Real. Tem o compositor Fernando Lapa, que é o nosso mestre, o nosso tudo, que é uma pessoa adorável e que é aqui de Vila Real também. Afinal, tudo cá. É Não, quase não. tudo. Depois, enquanto solistas, tem também o Jó Tomé, tem o Mário João Alves, tem a Regina Freire, que este ano ganhou o prémio Jovens Músicos. Tem uma menina que é a Madalena Tomé, que vai se estrear pela primeira vez, ela é cá de Vila Real também. É minha prima, mas não foi cunha. É um orgulho. Ela entrou este ano para a Universidade de Aveiro e vai fazer o papel de criança.
Portanto, é uma super estreia para ela, também está muito contente. Portanto, este é o elenco da Mátria. Depois tem o coro, tem 2 coros. Tem um coro formado por músicos profissionais, que são os moços do coro, que vêm do Porto. E depois tem um coro da comunidade, formado por diferentes pessoas, aqui de Vila Real, desde uma professora de desporto, tem um bocadinho de tudo, pessoas que já estavam habituadas a cantar em grupo, em coro, e outras que não estavam habituadas a cantar. Depois, orquestra. O que é que era mais fácil? Contratar uma orquestra, certo? Mas não. Não, claro. Vamos criar uma orquestra para a Mátria, que é para ser um bocadinho mais difícil. E, portanto, vamos criar, através da Banda Sinfónica Transmontana, já estamos a criar, os músicos de sopro e percussão e tudo vem daí, e através da Douro Strings Academy, que é uma academia de cordas, os músicos de cordas. Depois, o nosso maestro, o diretor musical, é polaco, o Jan Jertzba, está no aqui a Porto. tentar descobrir como é que ia dizer esse nome daqui a bocado. Eu acho que também não digo muito bem, mas é assim, é o Jan. É espetacular. O encenador é a estreia do Ángel também na ópera, o Ángel Fragua, com quem já trabalhei outras vezes e já falei aqui hoje, que tem sido espetacular e, portanto, acho que é também, para quem conhece o trabalho do Ángel, acho que é um bom argumento para ir ver a Mátria, porque nada com ele é chato, portanto, não poderia ser nunca uma encenação chata. Temos um pianista corruptidor, que é o Luís Duarte, que tem feito um trabalho excelente, que é, no fundo, é assim, o Fernando Lapa escreveu a ópera, correto? Só que era impossível ensaiar com a orquestra durante estes meses todos. Portanto, depois o que é que o Fernando fez? Pegou naquilo tudo e passou tudo para piano. Então, o pianista corruptidor é como se tocasse a orquestra toda, toca tudo em piano, ok? E é ele que ensaia com os músicos. Portanto, temos estado a trabalhar, até o momento ainda não entrou a orquestra só entra na semana final. Portanto, até entrar agora, na próxima semana. Sim, exatamente. Sim. Mas até agora, até o dia em que hoje está a passar o programa, só temos trabalhado com o Luís Duarte, que ele é a orquestra toda, no fundo, com o seu piano. E depois temos gente a trabalhar na fotografia, no registro da imagem, no vídeo, porque queremos fazer também um documentário. Temos a Paula Freitas, que é a minha irmã, com quem eu tenho a Inquieta, que é designer, que é responsável pela imagem. Portanto, no fundo, o José Miguel, que faz o vídeo, o Carlos Santos, o Lino Silva, fotografia, o André Macedo, que também vai entrar na retinha final, a Maria Carneiro, que é designer também. Temos muita gente a mexer. Uma pessoa importantíssima, a Cláudia Ribeiro, que é a nossa figurinista, que está a fazer assim uns figurinos, pronto, vocês depois vão ver, incríveis, porque ela está a fazer uma recolha, ela fez um estudo dos materiais, de tudo, ela vai muito, muito, muito ao pormenor e, portanto, tudo tem significado. A luz, que vai ser feita pelo Pedro Pires Cabral. Isto para não estar a esquecer de ninguém, mas é muita gente, sim, na verdade somos muitos. E ainda bem. A Mátria aqui na Terra tem estreia no dia 17 de dezembro, espetáculos também no dia 18 e 19, 17 e 18 às 21h30, no dia 19 às 17h30, e tem uma coisa fantástica que nós ainda não dissemos hoje, que é mais uma desculpa, aliás, não é desculpa para não ir, que é gratuita. Só têm que levantar o bilhete uma semana antes. Exatamente. Pronto, que ao muito me parece, ou eles vão voar. E, portanto, é no Teatro de Vila Real, tem duração de 80 minutos. Um bocadinho mais. Ok. É assim, na verdade... Sim, não, tem uma justificação. Teoricamente tem 87 minutos, que foi a idade com que Miguel Torga morreu. Depois aquilo não bate assim tão certinho, mas pronto, foi esse o tempo escolhido. Não há desculpa absolutamente nenhuma para não ir. Não é o Natal, não é caro,
Muito pelo contrário, é no centro da região. A Vila Real, afinal de contas, ainda fica no centro do território. Não é o centro E geográfico. mesmo aqui na Terra. Hã? E mesmo aqui, É na, aqui terra. na Terra. Exato. Nesta onde estamos. Sim, exatamente. Portanto, é só estarem atentos. Eduardo, o que é que espera destes 3 dias? Eu ia dizer assim uma coisa que pode parecer pretencioso, ia dizer nada. Não, tem sido um percurso muito tranquilo, apesar de tudo. Estou muito... É o culminar, não é? Deste trabalho. Sim, tanto eu como qualquer uma das pessoas que está envolvida neste projeto, nós estamos a fazer isto o melhor que sabemos e com muito carinho. Acho que isso que se nota muito e com muita dedicação. E, portanto, a sério, não tenho mesmo expectativas. Se encher a sala, cerca de 1.200 e 1.500 pessoas que passam pelo espetáculo em 3 dias. Sim, Então são 400 gostava, claro que sim, porque eu queria dizer só uma coisa. O coro da comunidade está a fazer um trabalho assim completamente fora do comum, um trabalho excepcional. Digamos que cantar é só uma mínima percentagem daquilo que eles fazem, porque nós optamos por não ter cenários. Para ser um bocadinho mais difícil. E então eles... Pode parecer que não, mas é. É, claro que é muito mais. Eles vão fazer de tudo o que vocês possam imaginar, eles fazem. Ok? Estamos a falar de um grupo de pessoas que não tinha qualquer experiência com teatro, com movimento, eles vão fazer de tudo mesmo. De vinhas, de uvas, de cestos, fazem de tudo. E o trabalho deles merece ser visto, como merece ser o trabalho dos solistas, claro, mas esta parte da comunidade fico muito sensibilizada, mesmo porque estão a dar muito tempo da vida deles para ensaiar, para fazer uma coisa que, quer dizer, eles vão estar sempre em cena. Uhum. Eles vão estar sempre em cena e, portanto, assim, qualquer agradecimento que eu possa fazer é pouco para aquilo que eles estão a dar. E é isso, pronto. Agora o que é que eu espero? Eu gostava, claro, que as pessoas fossem assistir, não é? Depois de tanto tempo. E também para não acharem que eu sou lunática, tipo, ando aqui esta miúda há não sei quanto tempo a falar na mátria. Então vamos lá ver o que é a mátria, pelo menos por curiosidade, assim, olha, não é? Pedra, como é a pedra... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Furou. Já que furou, então vou ver a mátria, a ver. Eduardo, já nos disse há bocado, se calhar tecnicamente não é fácil, mas gostava de ver este espetáculo noutros pontos da região. Se gostava, sim. Nós vamos a Bragança. Okay. Na candidatura da DG Artes entrou o Teatro de Bragança. Vamos dia 20 de fevereiro. Aqui mais perto, se calhar só Lamego é que poderia receber, talvez. Nós chegamos a pensar em Lamego, só que o palco não tem dimensão. Como não tem fosso de orquestra, Pois. não tem dimensão. Porque, na verdade, são 20 e tal pessoas do coro, mais 7 solistas, mais 40 de orquestra. Pronto. Eu conheço um auditório que tem fosso de orquestra, está desativado. Que é o del Jó. Não sabia. Tem, por acaso tem. Não tem o elevador. Ok. Pronto. Mas isso arranja-se, acho eu. Bom, não podendo fazer na região, só tem uma saída, que é fazer pelo país todo. Sim, eu não sei. Não está a pensar nisso. Não Pensamos estou. nisso depois Não estou mesmo a pensar nisso. Nem sei sequer se isso vai ser uma possibilidade. Uma realidade. Não. Tem que ser. Temos que mostrar um bocadinho de Douro e de Miguel Torga ao mundo. Sim, ao mundo. Ana, vamos... Tempo agora para contrarrelógio. Preparada? Espera aí, deixa-me pôr aqui também. Ai, Melhor projeto em que esteve envolvida? SIC. E o pior? Não posso dizer. Não serve. Mátria ou Banda à Varanda? 2 amores diferentes. Bom, assim não vamos lá. Mas Mátria, pronto. Tenho que assumir aqui a minha paixão pela Mátria. SIC ou RTP? SIC. Melhor livro que leu? Agora assim, ai. Melhor livro que eu li. Agora sei lá, qual foi o melhor livro que eu li? Diário de um Mau Ano, gostei muito. Esta é fácil. Ensino ou jornalismo? Jornalismo. Melhor viagem que fez? Moçambique. Melhor elogio que recebeu? Que eu
que ainda não cresci muito. O que é que lhe acrescenta? A mim? Sim. O meu filho. O local preferido do Douro? O local preferido do Douro... sei lá, gosto de tantos. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu gosto... não sei, talvez o Pinhão, ali um sítiozinho assim mais resguardado. 1-0 para o Luís. 10 pontos para o país. Um conselho para o PCM. Continuem felizes a fazer aquilo que gostam, porque isso percebe-se e passa para quem ouve. Muito obrigada. 1 minuto e 45 segundos. das- Não é dos melhores, mas vai para o é top quase. 5 enquanto. Portanto, é capaz de se aguentar lá algum tempo. Nós já fizemos isto. Um ao outro. Um ao outro. E a Ana demorou quase uma semana a responder. Agora temos Tu mais fizeste duas umas perguntas mais difíceis que podiam haver. Claro, a ideia é essa. Temos mais 2 perguntas antes de irmos embora e antes de irmos todos a reservar os bilhetes para o Mátria. A quem estiver a ouvir ainda pode fazer isso. Nós Pode, aqui ainda não dá. podemos. Ainda não dá. É só para a semana. Pois é. Pois, é só Pois na é. última semana. Pois é. Já percebemos que gosta muito de viajar, já viajou Sim, muito. sim. Qual foi a maior aventura que teve a viajar? Talvez ir para a Índia, entregar sozinha, levar uma mochila cor-de-rosa a uma menina com um mapa cujo o mapa era um desenho. Podia ter trazido o desenho se me tivessem avisado, porque é muito bonito. Então, eu vou explicar muito rapidamente. Tenho uns amigos que viajavam muito para a Índia e eu decidi ir à Índia e esse meu amigo disse-me assim, olha, fazes-me um favor, levas-me uma mochila para uma miúda que eu conheci lá, que ela queria ter uma mochila cor-de-rosa com lápis e bonecas e não sei o quê. Eu não tinha destino nenhum e disse, olha, tem um bom ponto de partida para viajar por lá. E ele, pronto, então olha, eu vou-te dizer onde é que ela mora. E eu, está bem, na Índia, ok? Portanto, ele fez num guardanapo, isto foi no aeroporto, foi ao aeroporto levar uma mochila cor-de-rosa, que eu meti às costas, assim, com muitos brilhantezinhos, e num guardanapo fez-me assim, desenho, olha, aqui, palmeiras, aqui é areia, aqui é o mar, isto tem Palalema, ok? Tu vais para esta rua, viras ali, não sei o quê, encontras ali 2 palmeiras, ali, e eu, parece-me perfeito isto na Índia. Vai correr bem. Mas eu encontrei a menina. Sim. E depois fui lá a essa tal aldeia, entreguei-lhe a mochila cor-de-rosa, tirei fotografias para mostrar ao meu amigo e estava lá um senhor, um daqueles hippies, assim já muito velhotes, e dizia-me, passava para mim e dizia-me, tu és o Pai Natal. Pode ser de um nevoeiro intenso lá na Índia. O outro. Mas também em Cuba, fui estudar para Cuba um mês. Foi fantástico porque estive lá como estudante e não como visitante normal, não é? Okay. E então foi possível estar mesmo dentro da vida dos cubanos. E cheguei lá, eu fiquei a dormir, portanto a escola de cinema e TV de Cuba, Santo António de Los Banhos, e eu cheguei lá, que eram apartamentos, à noite, assim, muito tarde, e abri a janela e vi à minha frente uma casinha, assim, uma coisa construída em madeira, aquilo é um campus enorme. Outro dia, quando acordei, abri a janela e não vi a casinha, estava no chão, uma tempestade. Depois percebi que isso era normal, erguei outra vez a casinha. Mas confesso lá, apesar dessas viagens todas, não há nada como um reino maravilhoso. Isso é sempre bom regressar. E aliás, a Mátria, propositadamente, começa com um lugar comum do Reino Maravilhoso, com esse texto que é tão conhecido, mas é de propósito, é para que as pessoas percebam exatamente onde é que estão, para que se situem nesse espetáculo e pousem os pés e dizem, ok, é no Reino Maravilhoso que estamos. E, portanto, é sempre fantástico voltar. Onde, é a pergunta de 1 milhão de euros, que nós dizemos, onde e com que projetos se vê daqui por 10 anos? Não faço a mínima ideia. A sério, tipo uma padaria. Eu estava a pensar. Quando era miúda dizia que ia ter uma padaria com pães e poemas, que ia distribuir pães e poemas, sei lá, não sei, não faço a mínima ideia, mesmo.
Bom, Ana, só temos uma hipótese. Daqui por 10 anos, cá nos encontramos outra vez. Sim, para provar pão. Acho que não vai ser preciso tantos anos. Não, quase certeza que não. Por muito pouco tempo está cá para nos contar outra história. O Reino Maravilhoso do Miguel Torga é agora uma ópera, pela mão de Eduardo Freitas, mais uma vez, 17, 18 e 19. A entrada é livre. Não há motivo nenhum para não assistir e depois a seguir devorar Miguel Torga, todos aqueles que já não o fizeram. Pela mão, porque não tem nenhuma letra dela. Pois é. Eu, no fundo, sou uma fraude. Nada. Muito longe disso, Eduardo. E ainda bem que ainda temos gente no território que se preocupa connosco e que se preocupa esforça, e que gosta do território. Sim, e que Gosto, se esforça da maneira, com a resiliência com que a Eduardo agora está na moda a dizer isto. Mas é mesmo. Já não vimos essa palavra há muito tempo no nosso programa. Só no plano. Só nós os dois. E é bom sempre saber que temos ainda na nossa região pessoas com a sua resiliência e com a sua perseverança para levar à frente um projeto que tem todo o mérito, de certeza que será um sucesso. E nós vamos lá. Mas não só sou eu, há muita gente. Sim. Guardei a cara. Há muita gente como eu. Eu quando estive a ler, já fiquei convencida a ir, mas agora acho que ainda estou mais. Foi um gosto tê-la cá, gostei muito de a conhecer. Eu não a conhecia. Muito obrigado. Obrigada, O PCM é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. E apoio à produção do Daniel Pinto e do Rafael Almeida. Nós estamos em todo lado e mais alguns, continuamos em todas as... Isso é um slogan de outra rádio, Luís. Exato, a qual? Siga. Em todos os serviços de podcast e nas redes sociais e também no Instagram, pcm.ascbb. Sigam o Instagram porque há novidades. Onde a Ana tenta desesperadamente colocar os nossos programas. E não me deixam. Diz que publicamos muita coisa. É. E nós não publicamos muita coisa. Para a semana o Douro faz 20 anos. E nós voltamos. E se calhar vai ser um grande programa. Volte connosco. Até para a semana.